principal objetivo dos nossos pais, do encontro entre os nossos pais, foi dizer sim à nossa vida. O que passa é, nós ficamos esperando muito além do que o sim à vida. Como crianças, nós temos muitas expectativas em relação aos nossos pais, o que é natural, né? Nós queremos proteção, nós queremos ser vistos, nós queremos amor, nós queremos receber o que nós sentimos que precisamos receber, e nem sempre acontece assim, né? Nem sempre acontece da forma como nós gostaríamos. Alguns filhos, inclusive, recebem muito além do que esperam receber e mais tarde se sentem em dívida com esses pais e, na vida adulta, acabam tendo dificuldades de fazer essa transição de fato para a vida adulta em função disso, das dívidas que sentem que têm com os seus pais. Pais que deram muito, pais que se sacrificaram, né? Abriram mão da própria felicidade, do próprio sucesso, da própria realização profissional. Então esses filhos crescem e têm o sentimento que não podem sair daquela esfera, né? Quando eu falo daquela esfera, é a esfera da família de origem. Como filhos ainda sentem que precisam ficar ali, infantis, crianças, para que os pais possam, na ilusão, né, na fantasia deles, ficarem felizes, estarem bem. Então, quando eu digo ilusão, fantasia é do filho mesmo, não é do pai e da mãe. Porque pai e mãe, mesmo que digam o contrário, mesmo que demonstrem o contrário, os pais querem ver os filhos bem, querem ver os filhos dando conta da própria vida, querem ver os filhos prosperando, tendo um bom relacionamento, talvez a sua família, com projetos para a própria vida, entregando para as pessoas e para o universo algo de bom, um talento, né, que é colocado a serviço da humanidade. Isso é o que os pais esperam. Esse é o, entre aspas, pagamento pela vida, a recompensa, né, que eles recebem pelo sim à vida que eles disseram, com todos os sacrifícios que vieram com isso, com o preço que eles pagaram por isso. Alguns filhos, então, ficam ali, né, nessa esfera infantil, querendo devolver para os pais algo que eles nem estão esperando que seja devolvido ali. Quando, por exemplo, nós temos dificuldade de sair da casa dos nossos pais, ter uma profissão, ter uma família, enfim, viver aquilo que nós desejamos viver, para ficar ali dando conta deles, né? Da alegria deles, da vida deles. Então, pode acontecer uma situação assim. Outra situação que pode acontecer é justamente o contrário. Na vida adulta, nós nos zangamos com eles porque nós não recebemos o que nós achamos que deveríamos ter recebido: o amor, proteção e alguma coisa mais. E então nós vamos para a vida com esse sentimento de que nós nos bastamos e que nós vamos fazer muito diferente do que eles fizeram. Nós vamos ter uma família onde não existem brigas, nós vamos ter uma profissão e vamos ser bem-sucedidos porque eles não puderam nos dar, né, materialmente falando, aquilo que nós gostaríamos de ter recebido, e assim nós vamos, né, com essa superioridade, talvez uma arrogância, querendo mostrar para eles que não precisamos deles e que nós somos melhores do que eles. Então existem alguns tipos, né, de postura na vida adulta que nós adotamos em função daquilo que nós vivemos lá com eles, né, na nossa infância e sobre a nossa criação. Existem também aqueles filhos que veem os seus pais passando por miséria, por uma enfermidade, por tristeza na sua infância e crescem e querem conquistar a prosperidade para poder dar para os pais, né, aquele conforto que eles não tiveram, dar alegria para os seus pais, salvar a mãe, o pai da depressão, do vício, da falta de iniciativa. Então sentem dó dos pais. Nesse caso, esses filhos também se colocam como maiores do que os pais, né? Então imaginem assim, nós podemos ir para a vida nessa postura, né? Aonde como adultos nós nos sentimos maiores do que aqueles que são maiores do que nós, independente de como eles lidaram ou estão lidando com a própria vida. Tudo isso gera o caos
na vida adulta. Nós acabamos atraindo desafios na nossa vida, na área profissional, dos relacionamentos, justamente em função dessa postura existencial, aonde nós não aceitamos, mesmo que a gente não esteja se dando conta disso, né? Muitas vezes esse processo ele é inconsciente. A pessoa tomou a decisão, mas ela não consegue perceber que ela tomou essa decisão. Então, é uma postura existencial, como eu estava falando. Eu não aceito, então, né? Eu me coloco como maior. Ou então eu sinto pena, dó, quero salvar e eu me coloco como maior. Ou então eu nem sequer posso viver na esfera da vida adulta, porque eu ainda sou uma criança que tem que ficar ali suprindo a tristeza, né? Nessa fantasia que nós criamos, cuidando da vida do pai e da mãe. Então eu permaneço como criança, como pequeno, para que eles não se entristeçam. Em todos esses casos, mesmo quando nós nos colocamos maiores, mesmo quando nós nos colocamos ainda como criança, nós não estamos plenos na vida adulta, em todos esses casos. Porque sempre que nós queremos ser maiores do que os nossos pais, rejeitamos os nossos pais, ou mesmo quando nós somos ainda infantis perante eles, crianças, porque não podemos sair dali, como eu expliquei. Em todos esses casos, nós estamos ainda agindo com infantilidade, porque quando nós rejeitamos, quando nós julgamos, quando nós queremos cuidar, né? Quando nós queremos dar para eles o que eles não tiveram, porque, enfim, nós vimos aquela tristeza. Em todos esses casos, nós estamos agindo de forma infantil. Por quê? Porque nós estamos querendo que os nossos pais sejam diferentes, melhores do que eles puderam ser, para termos pais que nos enxergam. Pais que estão disponíveis para nós. Porque se os pais estavam brigando por causa de dinheiro, porque se a mãe estava deprimida, não conseguia ter iniciativa para fazer nada na vida dela, esses pais estavam indisponíveis para a criança. Então, no fundo, o que nós estamos querendo curar quando nós atraímos desafios na nossa vida que nos mostram que nós ainda estamos nessa esfera infantil, nós não estamos de fato como adultos dando conta da nossa vida. Esses desafios querem curar essas histórias lá do passado. Então, todos os desafios que nós atraímos, eles estão a serviço dessa cura.